Você está assistindo o Episteme, eu sou o João, Eu sou o Otávio. e hoje a gente vai falar um pouco sobre personalidade. Mas antes da gente começar a nossa conversa, a gente queria primeiramente agradecer a todo mundo que, É. cara, O engajamento, um né? engajamento incrível. Tipo, é claro que é, pou, é pouco, a gente é pequeno, mas tipo, Superou as nossas porra, expectativas de um jeito que vocês exato. não imaginam, cara. O podcast, né? Enfim, é, como a gente tá postando no Spotify, a gente tem o para criadores e dá pra ver, enfim, as estatísticas, né? Tempo de reprodução, É, quantas pessoas reproduziram até o final. o, as horas, né? Enfim, e, cara, A gente deu ficou muita coisa. embasbacado. Foram 21, você olhou. 20 e E poucas tipo, pessoas que viram é, até o final, não até o sei. final, é. Que viram até o Isso, final. E, tipo, mano, isso podcast de 1 hora, eu sei, tipo, por mim, eu não tenho nossa saco pra fazer isso senhora, aí, de tá maneira ligado? alguma. Tipo, só se é um assunto que porra, Curto eu muito, curto mano. É. bastante, né? Então, A gente sabe que, pô, no começo dos podcasts, né, a galera até via bastante, pô, o pessoal, pô, quando o Flow começou, que ele tinha aqueles episódios de 4 horas, sim. tu via parcelado ali, mas às vezes, né, o Flow era entrevistando o presidente da República, entendeu? Exato. Aqui a gente tá E conversando tipo, sobre e, coisas e a proposta é diferente também, né? Então, tipo, total, conteúdo total, menos total. nichado, né? Nossa, com certeza. É um conteúdo um pouco mais. Que é o objetivo do Episteme, né? A gente quer falar de coisas que a gente estuda dentro da faculdade, que a Uhum. gente lê fora da faculdade, que a gente aprende em algum lugar, que alguém falou, de uma maneira simples, Muito mas simples. sem perder a profundidade do É. assunto que a gente quer tratar. Que se, Isso que é tipo muito assim, importante. é que às vezes é inevitável, tipo, não usar linguagem técnica para algumas Algumas coisas. coisas. Só porque a ideia é sempre a gente mastigar o máximo possível, pelo Uhum, menos, tipo, quando a gente trazer alguma coisa mais, um termo que não é muito intuitivo, sim. a gente vai explicar, né? Sempre tentar dar exemplos práticos para que seja mais palpável, né? Ainda mais nesses assuntos que a gente aborda, tipo, às vezes as coisas são meio, pode ser meio abstrato, pode ser meio nebuloso, assim, né? De, Uhum. tipo, tu tentar trazer para a Entender, realidade, né? ainda mais tentar trazer isso pra cá e sem ter. Pô, a gente vai falar de um conceito, a gente vai tentar falar sobre um conceito hoje de personalidade que a gente teve uma matéria inteira pra falar sobre isso. Sim, Foi um semestre inteiro conversando sobre isso. Então, é algo um pouco mais delicado pra se falar. A gente quer tentar trazer, é óbvio que a gente não vai conseguir trazer a totalidade inteira do assunto, mas trazer o nosso objetivo aqui, né? Que é um ponto de vista diferente daquilo que tu tá acostumado a ver e principalmente uma coisa que a gente gosta, né. Então, pô, o sim. Rogers tinha o Carl Rogers é um psicólogo, pô, né, foi? Eu não sei se ele tá vivo, Acho que não. eu acho que não, Eu né. acredito que Eu não. acho que o Roger já morreu. Eu não sei Enfim, o dizer. Carl Rogers tinha uma teoria muito legal da autenticidade, que ele falava que quando tu encontra alguém que é autêntico, encontra alguém que essa pessoa ela pelo menos tenta não ficar fingindo as coisas que gosta ou fingindo outras coisas, tu tende a se conectar mais facilmente com esse tipo de gente. Sim. E eu acho que isso é uma parte legal daqui também, porque a gente tá falando de coisas que a gente gosta. Tem o grande exemplo do narrador de futebol, né, que quando tu tá assistindo a partida de futebol, fica muito claro quando o narrador para de narrar o que tá vindo na cabeça dele, da maneira como ele tá ali, improvisando, sendo dinâmico e começa a fazer uma propaganda. Fica muito claro, Sim, não sim. pelas palavras específicas, mas por todo um contexto em volta. Então a gente Correto. meio que tem essa disposição pra encontrar Isso. coisas não autênticas. A gente estava até conversando um pouco antes que a gente imaginou que o engajamento dos reels iam ser, tipo, 500 visualizações, né, Sim, sim. 600 visualizações se fosse muito bem, né. E Uhum. hoje o nosso segundo reel tá batendo 3.000 visualizações, né. É. Então, pô, isso, cara, é inimaginável, de Sim, sim, verdade. sim. Sim. Muito obrigado de verdade a todo mundo que tá acompanhando a gente aí, familiares, amigos, pessoas que não conhecem a gente, tá chegando agora pelo Instagram. Pra quem viu ou ouviu os 50 minutos, principalmente. Nossa, essas 21 pessoas são 21 É, Budas, cara. porra. 21 lendas vivas. É, Vamos lá então? vamos lá. Começar a nossa conversa hoje? Começar então. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre personalidade. E personalidade, a gente quer tentar trazer aqui um ponto de vista que a gente teve no semestre passado, que a gente nunca viu antes tipo assim, eu nunca vi antes na minha vida, porque a gente tende a pensar a personalidade de uma maneira, e essa premissa, esse ponto de vista teórico, pensa ela de uma maneira completamente diferente, né. Assim, exato. Então, hoje vocês podem ver, não tem nenhum livro aqui hoje, a gente vai usar como fonte
as nossas aulas, assim, a gente teve, pô, uma matéria inteira sobre teorias da Ano personalidade, passado. e aí que a gente estudou o semestre inteiro isso aqui, na perspectiva da análise do comportamento. Mas tem um vídeo muito legal que eu assisti, de um professor, ele tá aqui na descrição. Eu também não lembro o nome dele, acho que é Tamuya, alguma coisa assim. Tá aqui na descrição, muito bom o vídeo. Ele dá uma resumida bem legal. E é basicamente tudo que a gente aprendeu no semestre passado. Vai ser isso. Esse vídeo eu assisti E por o assistir e o mesmo. artigo também, né. E o artigo, verdade, o É. artigo da verdade, tem um artigo que a gente viu sobre as teorias verdade, né, esqueci do artigo. É, Tem um artigo que a gente leu sobre, tá é, na descrição ali também. isso. Então, é isso. A gente queria começar agora com outras perguntas também, né. O que a gente já começou a falar aqui, né, do que é a personalidade. Hum. Se quem vem primeiro nessa relação, se é a pessoa propriamente dita, ou a personalidade, né. Quem define quem? A pessoa define a personalidade ou a personalidade define a pessoa, Hum. né. E principalmente da onde vem essa personalidade, da onde que ela surgiu. Então ela veio de um marcador E não biológico, e ela não veio só e também não só a pessoa define a personalidade, mas outros fatores, né, o ambiente, né. então, essa é algo que a gente É, vai discutir hoje, a gente vai isso. tentar passar por cima disso, o que que veio primeiro, né. Uhum. E, da onde vem essa personalidade? Ela é um marcador biológico, 100% biológico? Ela é hereditária? Ela é Produção produção do do seu inconsciente. inconsciente? Ela é, talvez, produção da consciência até certo ponto? E essa discussão toda que a gente vai ter hoje, ela tem nome, e é o nome da nossa matéria que a gente teve semestre passado de teorias da personalidade, que visa justamente discutir o que que cada abordagem, o que que as principais abordagens pensam e, enfim, dissertam sobre a personalidade. Bom, então vamos lá. A gente vai falar vamos começar pela primeira pergunta, né, que o que é a personalidade? O Uhum. Otávio passou primeiro ali do conceito que se tinha antes, e É, é o no isso. caso, esse conceito que eu falei antes ali, também uma perspectiva, né. Sim, É com uma certeza. perspectiva, terão outras abordagens que vão, estar de acordo com essa questão Sim. de Posso pontuar uma coisa? pode. Nós não somos, da AC, né, tipo, nós não somos de nenhuma abordagem, né, porque a gente é É, né, a estudante de gente é psicologia, estudante, mas simpatiza. não é a abordagem que a gente mais simpatiza, É. a AC, né. O Otávio gosta mais de Eu gosto assim, ó, eu sou muito fã de analítica, né, e eu gosto de neuropsicologia também, só que daí não é uma abordagem, né, não, mas é muito interessante também. enfim. Eh, cara, e a questão é, tipo, análise de comportamento, porque Deixa eu terminar antes de pontuar uma coisa antes, vai, pode porque qual falar. que é o esquema? Por que que eu ia falar disso, né? O Otávio é mais da analítica, eu curto mais a psicanálise, só que por que que a gente resolveu trazer a AC hoje, né, análise do comportamento, que não é nem o que muito o campo que ele gosta, nem o campo que eu gosto, porque é justamente a noção mais diferente de personalidade que tu vai encontrar por aí, cara. É algo que tu nunca viu antes, em É, e lugar nenhum. e a parada E faz que sentido. é porque o mainstream da psicologia É é psicanálise. psicanálise, né. É. Então, ou psicanálise ou TCC TCC, também, né, os mais conhecidos eu acho que são sim, psicanálise e TCC. E assim, aquela questão, tipo, eh, os a base da TCC, as raízes da TCC conversam com a análise de comportamento, porque também tem influência do behaviorismo, né, porque é sim. cognitivo comportamental. Cara, vamos lá. Legal. Vai dar uma síntese aqui pra tentar situar a galera, que a gente falou um monte de sigla agora, o que que é isso, AC, É, AEC, behaviorismo, o que que é tudo isso, né. né. A AC, na EC, ela é uma ciência, né, ela é como um campo de produção de conhecimento, que é a análise experimental do comportamento. Esse campo de produção vai estudar justamente o que a EC propõe a ver, que é Vai levantar dados com pesquisas, experimentos, para que dê embasamento para as intervenções e como abordar, vamos dizer, a sim, psicoterapia na análise de isso. comportamento, né. E que a análise do comportamento é basicamente a ideia contrária de que a gente tem algum motor interno dentro da nossa cabeça que produz os nossos comportamentos de dentro para fora. A EC, a C, enfim, elas vão partir do pressuposto de que o nosso comportamento vem da nossa relação com o ambiente externo. Isso. Tudo bem? Então, o ambiente estimula a gente a ter certos comportamentos, como a gente tem exemplo nos comportamentos É, respondentes. Então, a partir de um estímulo externo, a gente se comporta de tal maneira. E alguns tipos de comportamento podem ter um estímulo externo, o nosso comportamento e uma consequência para esse comportamento. hum, E essa consequência do comportamento pode contribuir para que a gente repita esse ou comportamento evite, né, ou que a gente evite ter esse a comportamento. repetição desse comportamento, né. Isso. Então, vamos começar Uhum. pelo que é a personalidade para a EC, né? Assim. Para C.
Vamos começar então pelo conceito de personalidade para AC, para análise do comportamento. A gente viu, semestre passado que, como a gente disse anteriormente, né, as pessoas têm um conceito de que a gente também tinha esse conceito de que a personalidade é um motor dentro da nossa cabeça que vai guiando o nosso comportamento. Então, se eu, faço tal coisa, se eu respondo de alguma maneira, isso é por causa da minha É, personalidade. tu é assim, é uma Tu é tendência inata, no Uhum, caso. O JP é nervoso, aham, por isso que ele se comporta dessa forma, por isso exatamente. que quando isso acontece ele é assim, E né. a C vai vir com um ponto diferente e dizer que a personalidade, ela é, na verdade, comportamentos que se reproduzem com regularidade. Hum, Então, são comportamentos que eles são estáveis, que a gente pode ver que eles estão presentes, né, nesse indivíduo, nesse sujeito, com certa regularidade, quando exposto a certos estímulos. sim. Então, a gente não pode dizer que todo antecedente vai surgir no mesmo comportamento. Uhum, Por exemplo, a gente tem timidez não é comportamento, né, então a gente costuma dizer dentro da AC, pessoas menos exploradoras ou pessoas mais exploradoras, né. sim. Então dá para dizer que uma pessoa que é menos exploradora dentro do ambiente de sala de aula, ou seja, faz poucas perguntas, fala pouco, ou talvez, não se impõe tantas vezes. A gente tem a predisposição a dizer que ela se comporta assim, porque ela é tímida. Hã, E a C vai vir e vai dizer: "Cara, não, na verdade, a história de vida desse indivíduo contribuiu para que, em certos momentos, por exemplo, nesses ambientes públicos com uhum, pessoas que ela não conhece, ela acaba se comportando de tal maneira. hum, Mas esse mesmo indivíduo, quando em outro ambiente, por exemplo, dentro da família ou com amigos próximos, ele pode ser uma pessoa muito exploradora. Ele pode ser alguém que fala alto, conversa, grita, faz outro tipo de resposta, porque é um ambiente diferente, né. uhum. Então como ele falou, tipo, pra ser, né, análise de comportamento, eh, personalidade, então não tudo que tu faz, a tua personalidade, os comportamentos que tu emite regularmente, o padrão de comportamento que tem, o teu modo de ser predominante, né, nos mais diversos ambientes que tu frequenta, é, ele foi aprendido, né? Então, não é algo que é inata, não é inato, né? Não vem de dentro de ti do nada, por nada. Tem sempre todo, tanto que lembro que a Antonella sempre falou, ela falou muito isso no Um semestre beijo para passado. Antoniela. Infelizmente ela não conseguiu comparecer, mas a ideia era que ela estivesse aqui com a gente. Mas tudo bem, em outra ocasião a gente Com certeza. vai estar convidando ela, né? Mas o que ela falou muito no semestre passado é que muita gente perguntava: mas então por que que vantagem que tem uma pessoa ser dessa forma ou daquela forma? Às vezes comportamentos que em primeira vista Uhum, não parece ter uma vantagem para a uhum. pessoa, né? E dela sempre falava que, tipo, todo comportamento que a pessoa mantém, né, regularmente e emite com uma certa regularidade, teve uma razão de ser em algum momento da vida. Para A ela, função, exato. Teve função, uma função em algum momento da vida, né? Então, em perfeito. algum momento da vida, Nem tinha lembrado disso. a, a pessoa responder daquela forma diante de um determinado evento teve uma função. Tipo, fez sentido para a sobrevivência dela no ambiente que ela se encontrava. Só que o que acontece é que tu vai crescendo, tu vai amadurecendo, tu vai trocando de ambientes, tu vai trocando de ambientes que tu frequenta, tu vai entrando em novas fases da vida, e aquilo que tu perpetuou por muito tempo, que fazia sentido em algum momento, Porque o ambiente propiciava porque o ambiente dava uma predisposição para esse comportamento, que é um comportamento adaptativo. Então exato. é um ambiente e um comportamento, só que a gente pega e troca o ambiente, e aí E daí, enfim, tu troca o ambiente e, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É, no, quando tu era mais novo, no teu ambiente familiar e, sei lá, na escola, nos ciclos sociais que tu se inseria, tu era reprimido por ser curioso, né? Tu fazia muita pergunta
porque tu tinha curiosidade, Teus tu era pais explorador. é, O todo comportamento uma pessoa teus pais talvez não tinham paciência, eles exato. talvez e a personalidade, o self, Hum, né, que é essa noção de eu que a gente tem, tá super ligada com as relações que a gente tem com os nossos pais. com certeza, é. São Isso aí não relações que não a AC chama de fundamentais para a é, construção do self. isso é algo que não tem como fugir, né, o É, núcleo familiar, a gente sabe, tipo, talvez eu acho o que nenhuma abordagem da psicologia vai negligenciar. vai negar que, tipo, s provavelmente o núcleo familiar, o contato com as primeiras figuras de cuidado que tu tem e de autoridade ali, Perfeito, vão cara. são os que mais vão te def te influenciar posteriormente na vida, né, em Sim, como tu age, né. é. Hoje não, na última aula de análise do comportamento que a gente teve um exemplo muito legal. Alguém perguntou sobre mãe solteira, né, ou talvez, enfim, casal lésbico, casal gay. Isso significa necessariamente que vai ter sei lá, uma falta de alguma coisa em determinado momento? Não, na Uhum. verdade. A Sim. gente acaba elegendo em É. diversos momentos, figuras paternas, figuras É, então. maternas, uma pessoa pode ser as 2 figuras, ou, sei lá, um avô pode fazer uma função paterna, ou mesmo num casal gay, num casal lésbico, a gente tem Sim. talvez alguém que tem essa função de mais repreender, outro É. que tem essa função mais do cuidado, então, quando a gente fala de família aqui, eu achei genial que tu usou figuras de cuidado. Sim, Porque a gente não tá dizendo necessariamente pai e mãe, né, exato, é. porque a gente Porque tá como a gente falou, tradicionalmente, o pai vai exercer determinada função, a mãe outra, só porque não necessariamente é assim, uhum, não é sempre que é assim, uhum, né. Por muito tempo foi, né, mas não é uma uma regra. não existe uma regra, né, então, a questão é sempre vai ter alguém exercendo essas funções, né. Sim, perfeito. O Né. que você estava falando antes? Porra. É, a gente estava dando exemplo do comportamento operante, e aí tu É. falou que, tipo, Ah, então comportamento desadaptativo, desadaptativo agora, é. então, voltando ao exemplo, né, eu não lembro exatamente onde eu parei, Pode falar tudo de novo, depois mas corta. então, eh, n no teu ambiente familiar e no ciclo social seria quando tu era um pouco mais novo, tu era reprimido por ser uma criança exploradora, curiosa, e tal, que fazia muita pergunta. Então talvez teus pais não tinham paciência. Na escola, por alguma razão, tu também era reprimido, porque talvez tu era uma criança muito chata que incomodava os outros, enfim, Uhum. né. E tu não é foda usar esse termo aqui, né. Tu, tipo, quando tu era mais novo, tu não tinha muita consciência, eh, Tudo bem. Vai lá. tu não tinha muita consciência, de que o ambiente ao teu redor ou os ambientes que tu frequentava, eh quando tu emitia determinados comportamentos, tinham essas consequências de repressão, vamos dizer, talvez estímulos aversivos, né, então, Uhum. tu tá adicionando estímulos aversivos, né, será que vale a gente já explicar o que é? Termina seu exemplo, né, a gente coloca estímulos aversivos. Então, tu era mais novo, tu não tinha muita consciência de que aquilo te afetava, até porque tu é só uma criança, né, só que, por tu repetidamente experienciar situações, tanto em casa como fora de casa, de quando Quando tu se quando tu se coloca para querer entender algo, perguntar, explorar, tu é sempre reprimido, 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 talvez tu tenda a se tornar uma pessoa mais fechada, menos exploradora, né, porque sempre que tu emite esse comportamento, Tu é punido. tu é punido, né. Perfeito. Essa é a perspectiva da C, e daí que vai vir um traço de Uhum. personalidade dessa pessoa. Ela pode carregar esse traço para outros lugares, só que daí ela vai perceber que em certos ambientes, se reprimir e ser uma pessoa pouco exploradora não vai trazer, talvez, nenhum tipo de consequência É. positiva. Por quê? Quando a gente pode pensar nesse caso e pensar, tá, eu entendi que eu não posso ser explorador aqui, eu entendi que eu não posso incomodar, eu não posso falar alto, eu não posso explorar, eu não posso perguntar. Quando você parar de perguntar, parar de explorar e parar de ter esse tipo de comportamento nesse ambiente familiar, tu vai ver que tu vai ter uma consequência boa, Uhum. que as pessoas vão É. parar de te reprimir por causa disso. Então, eu acho que um grande desafio para essas pessoas é que
quando tu racionaliza isso de fora, é fácil, né? No Uhum. caso, tu, tipo, pô, por um extenso período da minha vida, enfim, pô, talvez não extenso, mas em um período fundamental da minha vida para o meu desenvolvimento, eu sempre fui reprimido quando eu fazia isso aqui. Aí tu entra em outra fase da vida que, enfim, talvez mude, tu mude o ambiente, a tua família mude contigo e tu conheça novas pessoas, mude de escola, Uhum. e agora de repente tu vê que a como tu foi reprimido, tu tende a evitar mostrar esse comportamento explorador, ser curioso. Só que tu começa a perceber que quando tu mostra, tu não é mais punido, né, Exatamente. entendeu? Talvez, na verdade, na faculdade, ser uma pessoa exploradora, ser uma pessoa que pergunta, ser uma pessoa que corre atrás de fazer as coisas, é um tipo de comportamento que é reforçado, cara. Sim, Os com professores vão começar a te certeza. conhecer, vão te confiar pra fazer Uhum, algumas coisas, tu vai acabar entendendo melhor algum conceito ou outro. é, Então tu vai perceber que tu vai ter que mudar esse comportamento, sim, entendeu? Porque ele não é mais, agora ele não representa mais um uma possível punição. sim. Ele vai representar agora um possível reforço, né. Exatamente, é. Então, no caso, antes tu sempre evitava demonstrar curiosidade, demonstrar vamos dizer, proatividade, Uhum, pode ser? pode ser. É, porque tu já antecipava um conflito, né? Vinha um Perfeito, conflito aí, perfeito. então tu já evitava porque tu antecipava o conflito. Então a, tu começa a projetar isso em todas. Tu pode começar, não vou dizer que tu vai, né? Mas tu pode começar a projetar isso em todas as tuas relações. Tu já prevê que isso vai acontecer. Só porque não necessariamente vai, né? Não são mais as mesmas pessoas, não é mais o mesmo momento, né? Então, é, tu racionalizar essa questão, parte do processo da psicoterapia vai ser fazer tu entender isso, né? Que é, primeiro, tu não tá fadado a ser assim, né? E eu acho que Nossa, um isso ponto. é o ponto É, mais bonito da ser, mano. tipo, tu não tá fadado. Isso que é interessante do conceito de personalidade pra ser, Análise né? de comportamento. É, a questão é, tu foi assim por um tempo porque tu aprendeu a ser assim, entendeu? Porque foi funcional pra ti em algum momento, como a gente falou antes. Só que agora não é mais. Tipo, isso tá te atrapalhando e tu não tá mais sendo punido por agir da forma que antes tu agia, né? Não faz sentido tu manter esse comportamento. Então, tu vai trabalhar na direção de começar a am- ampliar teu repertório comportamental, né? Parar de se limitar àquela maneira ali Uhum, que em algum momento foi adaptativo, uhum. né? Só que agora não é Agora mais. é Desadaptativo, desadaptativo. é. A TCC fala muito disso, cara. Sim, Pô, eu fiz uma aula de TCC e eu acho que eu ouvi a palavra comportamento é. desadaptativo, tipo, 10 vezes, em uma Funcional, aula de TCC, disfuncional, é. entendeu? Funcional, disfuncional. Uhum. Cara, e aí que tá o estudo da personalidade pra ser. É entender as peculiaridades que o indivíduo tem. Não é necessariamente tentar caçar um motor, tentar caçar uma É, justificativa para o apelar para comportamento. aquela questão que ela falou tanto que ficou na minha cabeça. Recorrer a um construto interno, né? É, Tipo, recorrer a um construto interno, perfeito, cara. exato. Então tem um exemplo aqui da prof. Antoniela, Sim. ela coloca: "Ah, então a gente pode dizer que uma pessoa ela é brava, ela é alguém difícil de lidar, porque ela tem uma personalidade forte?" Não. Ah, isso é honesto. Personalidade forte significa que ela tem um conjunto de comportamentos regulares de, por exemplo, alguém que tem opiniões, alguém que se Se impõe, impõe alguém muito. que não se intimida. Isso é alguém que tem uma personalidade forte. Os comportamentos que ela tem com regularidade fazem ela ter essa nomenclatura, ela ter esse É. título, entre aspas. Só que talvez ela tenha personalidade forte com os pais. Talvez os pais sejam figuras depressivas. E aí a gente vai falar agora de uma coisa interessante. É. Parece que às vezes a nossa tendência é a selecionar os comportamentos que a gente quer e só ver eles. Uhum. Tipo, é E quando é negativo, né? Principalmente, né? principalmente. Cara, inclusive, agora falando isso aí, que a facilidade que a gente tem para dar atenção para ideias Comportamentos. negativas e comportamentos negativos, ideias negativas de si, comportamentos negativos. O vídeo que eu te mandei esses dias aí, que era até uma possibilidade que a gente conversou sobre, isso é uma possibilidade De um corte? de um episódio, Ah, de episódio. de comentar o vídeo, né? Uhum. De reagir. De tipo relatos de pessoas Sim. com, enfim, com transtornos e tal, enfim.
o cara do vídeo, enfim, ele fala que ele estava lendo autores de é, terapia de aceitação e compromisso, né? Que é uma que a gente não viu ainda, né? ACT. Isso aí. E ele estava explicando que essa questão de a gente dar, essa tendência que a gente tem de dar peso para pensamentos ruins que a gente tem sobre nós mesmos e comportamentos negativos que a gente teve no passado, né? Tipo, tu falhou algumas vezes no passado, em algum determinado tipo de situação. Tu pode começar a acreditar, não, eu sou defeituoso, tá ligado? Eu errei 2 vezes em alguma coisa, só porque teve um peso tão grande pra ti que tu, não, eu sou defeituoso. Defeituoso. Tipo, eu sempre erro. E, tipo, se tu parar pra racionalizar, não faz sentido, né? Tu errou, mas tu não é defeituoso, entendeu? E ele estava falando no vídeo como isso também tem uma função evolutiva. A gente dá tanta atenção para erros e coisas negativas, porque no passado, quem mais sobrevivia, tipo, se tu for levar lá para tempos mais primitivos, falando de novo de tempos mais primitivos, Uhum, no uhum. passado, quem mais sobrevivia é realmente quem mais, tipo, se atentava às Erros, coisas né? ruins, aquilo que é Caralho, ruim, né? Entendeu? faz Que, sentido. porque quem não dava importância, não dava peso a esse tipo de situações, provavelmente não melhoraria ou não melhoraria determinados traços, não buscaria desenvolver é, melhor em determinadas áreas e não evitaria cenários ruins, Hum, perigosos para sobrevivência, né? uhum. Então, ele explica que tem uma função, né? A gente dá tanto peso assim para esses tipos de ideias, né? Acho legal, cara. E, tipo, muito interessante, ele falou, nunca Hum, tinha escutado antes. Acho que outro conceito interessante da C pra gente passar é que não é como se o ser humano, enfim, quem tá ali sendo estudado, o indivíduo sujeito, é uma grande, é o maior estilo John Locke possível da tábula rasa. Não, não é uma prancheta em branco e que é só inscrita com coisas a vida inteira. Na verdade, tu tem as suas particularidades enquanto sujeito que também interferem na construção da sim, personalidade. entendi. Tem uma Não, metáfora muito legal que esse professor que eu falei que assistiu o vídeo, fala, que é o professor Tamuya, agora eu consegui o nome dele perfeito, Tamuya. Ele dizia que é como se você pegasse um ponto, então, o início da vida sendo um pontinho, né. Algumas pessoas vão ter alguns traços genéticos e biológicos que vão favorecer a outros tipos de comportamento. A gente conversou antes do podcast começar, que podem existir, grupos familiares, grupos hereditários, que têm talvez uma predisposição a produzir, por exemplo, mais testosterona. hum, Isso pode contribuir num ambiente correto não, né, num ambiente que reforce esse tipo de comportamento, pessoas briguentas, sim, né. Então é uma predisposição hum, que o sujeito tem a desenvolver esse tipo de comportamento. E por que que isso fica talvez tão evidente lá na frente? "Nossa, aquela família, hum, aqueles irmãos são assim". É como se tu pensasse num ponto inicial, e a partir desse ponto vai saindo vários sim, pontinhos, assim, várias linhas. Quando tu olha no começo do ponto, no começo da vida, todos esses pontos estão próximos. Só que lá na frente eles estão super bem separados, sim. super bem distinguíveis. Uhum. Daí entra aquela questão de que é, para ser a personalidade vai ser algo aprendido, só que ela não vai negar que existem coisas que nós não controlamos que nos influenciam. Como ele falou, genética, a, a parte filogenética, né? Que a gente até Uhum, viu sim. A em gente não algumas vai aulas, falar né? sobre os 3 níveis de seleção aqui, porque não cabe, né. É, O comportamento ele é selecionado em 3 níveis: sim. filogenético, E daí, como ele falou, o filogenético seria ontogenético os traços e cultural. da nossa espécie, né? Que nos influencia a ter determinadas tendências, né? Enfim, comportamentais, né? Então, é aquela coisa, como ele falou, sim, tu vai ter determinados genes que cria, talvez uma predisposição para tu ter um determinado temperamento, ser mais calmo ou ser mais agressivo, né? Como tu falou. Só que a questão da análise de comportamento é que até também eu lembro da Antonella falar muito é que
as partes que influenciam o nosso comportamento que a gente não consegue, não são maleáveis, né, então a parte genética, eh, a gente eles tipo, é irrelevante, não que não seja relevante, mas é irrelevante pra psicoterapia, porque são coisas que tu não consegue mexer, né. Então por isso que eles dão tanto enfoque no na parte do, aquilo que é aprendido, né, aquilo que, por exemplo, relação do indivíduo com o ambiente, né, Uhum, entendeu. Então, eh, existem coisas que nos influenciam a ser de determinada forma que a gente não tem controle, né. Só que, para efeitos práticos, elas não têm tanta relevância, né. uhum. Eu acho que a galera que vai assistir esse episódio e, enfim, tentar ter o primeiro contato com a C, vão ser praticamente 2 tipos de pessoa, né. Um tipo de pessoa que vai achar isso aqui uma redução, né, e é uma das críticas à análise do comportamento ser reducionista, mas na verdade não é uma crítica, é um pressuposto do behaviorismo, é um pressuposto da análise do comportamento ser reducionista. Então parece às vezes que a gente está simplificando demais a coisa, mas na verdade, para ser, é simples dessa maneira. Uhum. Entende? Não deixa de ser profundo e não deixa Sim, de levar em conta a subjetividade do sim. indivíduo, mas com certeza é um tipo de visão mais Sim. simples. É um tipo de visão que, pô, Uhum. dá pra tu explicar pra qualquer pessoa e ela vai entender. É uma lógica muito fácil de entender. Sim. Um antecedente, um comportamento e uma consequência, Uhum. né. Ou melhor, um antecedente, uma resposta e uma consequência. E o Uhum. comportamento sendo tudo isso, Sim, né. sim. Exato, é. É, no o que a gente queria falar também é deixar claro que, justamente, a diferença é que ela não é uma abordagem mentalista, né. O que que significa? Ela não vai atribuir explicações internas ao comportamento, ela vai atribuir explicações Mas externas. recorrer à mente, recorrer ao inconsciente. E, Exato. e tem gente, eu lembro que também, às vezes, pessoas pessoas tecem críticas à análise do comportamento, falando que para eles não existe mente. E a Antonella até falou: "Não é que não existe, é que, É relevante. tipo, não tem como tu mexer, não tem como tu acessar", né. Então, Os comportamentos privados, você se sentir de certas maneiras, existem, só sim, que eles são analisados da mesma maneira como comportamentos é, observáveis. sim. Então, exatamente, é como, eu lembro que ela falava, ela não sei se dá pra gente trazer um esquema pra exemplificar aqui, tipo Do antecedente, Dá pra trazer, dá pra né. colocar. Tá aqui, ó. É, a gente vai botar um exemplo aqui. Então, Antecedente, resposta e consequência. no caso, por exemplo, um pensamento ou uma sensação que tu tem depois que um antecedente acontece. Um evento prévio que produz alguma Isso. resposta em ti. Qual que é o erro comum que a gente É, tem ao fazer, que a gente cometia diversas vezes no semestre é, passado? Colocar o pensamento, colocar a sensação como um antecedente, mas não, é. ele é uma resposta Sim, no caso, tu aconteceu algo, determinado pensamento ou sensação surgiu, isso foi uma resposta a ao alguma situação perfeito. prévia, né. Uhum. Então, eh, a questão é que, para análise de comportamento, pensamento, né, e a sensação é o indivíduo se comportando, né. A Uhum. gente ouve várias vezes essa frase também. Sim, Pensamento e sensação é o indivíduo se se comportando. comportando. É uma reação a um antecedente, né. Vou apresentar agora um trabalho que a gente fez semestre passado, que era justamente tentar aplicar esse conceito de personalidade a algum dos nossos colegas ali que estavam Sim. com a gente, É né. fazer uma análise, né. Uma análise da personalidade da É. pessoa, a partir da perspectiva da C. E aí a gente pegou um amigo nosso que, enfim, ele é bem super, eh, Desenvolto. desenvolto, perfeito. E ele colocou que quando ele era criança, criança pequena, ele na verdade ele era pouco explorador, ele era pouco barulhento, ele chorava pouco, ele era fácil de lidar, ele concordava com tudo, não sabia se impor, ele era simpático e ele gosta da família, tudo bem? Esses eram algumas características do Mateus enquanto uma criança pequena, né. Conforme ele foi crescendo, isso mudou. Ele agora tem um senso de humor aguçado, ele não tem problemas em conversar com pontos diferentes, ele tem um senso crítico,
ele sabe se impor, ele é muito explorador e extrovertido. Então a gente foi tentar fazer uma análise, o que que aconteceu? O Matheus mudou de pessoa? Não, o Matheus é o mesmo, né. Sim. A personalidade do Matheus mudou? A gente pode dizer aqui que os comportamentos regulares que ele tinha fizeram com que a personalidade dele ficasse diferente, mas tem uma dicotomia entre o que você faz, tem uma diferença entre a sua ação e a sua personalidade, tudo bem? Hum. E ele colocou depois tentativas de explicar por que que ele mudou, por que que as coisas mudaram, por que que ele era uma criança pouco exploradora, o que aconteceu com ele, depois ele virou Eu esse jovem adulto hoje em dia, muito explorador. Então a gente tem aqui como uma das principais, características que ele disse pra gente, que ele teve um grupo teatral, que estimulou a expressividade dele, sim. né. Ele colocou que isso estimulou falar em público, estimulou essa desenvoltura dele, estimulou a capacidade dele de falar Sim. bem, falar bastante, né. E eu lembro também que ele comentou que não só ele começou a perceber por conta própria em determinadas situações da vida, como não sei se foi o pai dele ou Ah, eu tenho aqui, ó. algum familiar dele, Quer falar desse começou a trazer começou a ver que ele era assim e trazer para ele: "Ó, cara, eh, tem certas situações que a gente tem que se impor, né, pra tu conseguir, enfim, o que tu precisa, o que tu quer, ou se defender mesmo, né, mostrar que tu é uma pessoa digna de respeito, e tu tem que fazer isso por si, porque ninguém vai fazer, né, entendeu? Então se tu quiser, ser escutado, tu tem que agir em função disso, e se tu não fizer isso, muitas vezes as pessoas vão te passar para trás, né, eh, tu pode ser prejudicado por não se posicionar. Uhum. A gente até fez uma análise funcional do comportamento dele, né, acho que é esse o nome. Hum, Então a gente tem um episódio que ele disse que foi um episódio que ele se lembra que mudou a personalidade dele, ou melhor, fez com que ele tivesse um comportamento que mudasse a regularidade de comportamentos dele sim, em certos momentos. Então ele estava contando a história que um dia ele estava com o pai dele em um carrossel, em um parque de diversões, e dentro desse parque de diversões, ele estava na fila para pegar um dos pôneis do carrossel, e esse pai chegou e chegaram um pai com uma criança ali na frente dele e acabaram pegando o lugar dele, e pegou o pônei que o Matheus queria, isso. né. Acabou indo. E o Matheus ficou quieto. O pai dele só observando, viu que o Matheus permaneceu quieto, não falou nada e deixou o pai e a criança que furaram a fila pegar o pônei pra ele. Então esse foi o antecedente. Alguém entrou no seu lugar no carrossel quando criança. O Matheus teve a resposta de não fazer nada. O Matheus teve a resposta de se sentir angustiado pelo que Hum, aconteceu. O Matheus teve a resposta de não se impor. O Matheus teve a resposta de sentir tristeza. uhum, E como consequência, ele perdeu o lugar, ele evitou uma discussão, hum. né, então talvez algo bom veio disso aí, né, Conflito. um conflito, ele evitou um conflito, mas ele perdeu o lugar. E teve uma outra consequência que foi a fala do pai, né. O Hum, pai dele olhou pra ele e falou: "Olha, você vai ter que começar a se impor, cara, não dá pra deixar esse tipo de coisa acontecer com você e você não fazer nada". sim. E ele disse que desse dia em diante ele começou a se impor, e aí, Uhum. enfim, as coisas foram acontecendo e a É, personalidade dele mudou. junto com outros movimentos da vida, como ele falou, ele começou teatro, Teatro, tal, tem então tudo outros isso. aqui inclusive, vamos Então, citar? Ele falou também que ele é de Minas, aparentemente, tem uhum, uma cultura mineira de ver a família sempre. Isso estimulou pra ele ter talvez um ambiente validante, né, que a gente fala. uhum, Ele diz também da cultura gay. A cultura tá, gay, ele diz que influenciou bastante pra ele ter esse comportamento de sempre se reafirmar como pessoa, sim, sim. super importante. Ele diz também que a cidade que ele mora, aqui em Brasília, é uma cidade grande, é uma cidade diversa, uma cidade cosmopolita, então é como se fosse mais acolhedora pra você ter certos tipos de comportamentos, Sim, né. sim. Por isso que a gente vê em cidade grande Tu o se que o que a sente gente chama mais de tu alternativos, se né. sente mais confortável para ser diferente, né. E Sim, também vamos dizer, tem mais diversidade, né, sim, querendo ou não. com certeza. Era isso que a gente tinha pra falar hoje com vocês sobre personalidade, trazer a pontinha do iceberg, que é a visão da personalidade para análise do comportamento. Quem tiver mais interesse sobre, enfim, venha pra graduação de psicologia, eu acho. É, exato. É, Mais pra frente a gente pode trazer também, alguém é que tra manja muito mais do assunto do que a sim, gente, e fazer uma e conversa recomendar livros também, né, me dá isso. de autores que a gente Enfim, o já vídeo que eu assisti vai estar aqui embaixo, o artigo que a gente leu tá aqui embaixo, mais e uma vez, porra, obrigado todas as pessoas aí, né, pelo que engajamento. estão engajando e, cara, curtindo.
encaminhando, né? E críticas sempre que tiverem positivas ou negativas. Ah, Hã. eu acho que vocês poderiam fazer sugestão de temas também. Nossa, por favor, Isso é sugestão de importante. temas. A gente tem tema Sugestão até o de começo de abril, depois tipo, exato, é. É, mas isso aí a gente vai se o que virar. não falta é ideia, né. Ideias. Só que, eh, como a gente começou, como a gente já falou isso, né, começamos em cima da hora esse projeto, né, tipo, de uma hora para outra, né, não começou a se organizar tem o quê? 2 semanas, né. Uhum. Em 2 semanas e Já temos um tripé. temos um tripé, Quem sabe não é semana que mais vem a gente vai não é estar de mais uma microfone. engenhoca, agora É um tripé. estamos profissionalizando. É. O enquadramento que vocês forem ver já tá Profissionalizando. diferente. É. E como a gente já citou também, a gente tem tema para mais ou menos um mês, eu acho, Uhum. de episódio, né? Só que a gente quer saber também o que as pessoas querem ver, o que quem assiste quer ver, o que vocês acham interessante para se falar, seja relacionado à psicologia, né, ou filosofia, como não é só de psicologia, né, assuntos tangentes à Filosofia, psicologia. história de vida. É, qualquer sugestão de tema, então, estamos abertos, né, para ouvir. É isso aí. É isso? Mais alguma coisa? Cara, vamos ver se tem mais algum recado. Não? Acho que Então é isso aí, né? Se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilhe, mande pra quem você acha que tem aquela personalidade chata, explica pra Personalidade ela. forte. Personalidade forte é coisa de otário. É. Ai, mas eu faço isso, eu É sou coisa de otário. grossa com todo mundo, minha personalidade é forte. Não é. Irmão, Tu aprendeu a não é. ser assim, né? E o melhor de tudo, tu não. Para análise de comportamento. É. Pra- Não é minha opinião. Não, é, Ou pode ser também, mas enfim, depende. né? O melhor de tudo é que pra ser, tu pode mudar, É, né? exato. Tu não tá fadado a ser assim pra sempre. Exatamente. Muito obrigado por ter assistido. Esse é o Episteme e a gente se encontra semana que vem.